vou esperar minha esposa chegar, né, para ela sentar, senão eu vou sentar aqui, tá? Explica aí. Bom, hoje o nosso culto é o Clínica da Família e nós preparamos realmente um culto diferente. Nós enviamos aí um formulário, né, para que vocês pudessem responder quais as maiores dificuldades vocês enfrentam no casamento, na família. E o nosso intuito é fazer cada culto voltado para essas dificuldades. Realmente é tocar em cada ferida para que haja cura, para que haja restauração nas nossas casas. Eu dei aí para vocês, quem está aí com o like? Hoje a gente quis fazer um culto mais interativo, então nós vamos fazer aí algumas perguntinhas e aí você vai dar o like, que é o concordo, ou o dislike, que é o discordo, né? Então nós vamos aí fazer um culto juntos. Então eu vou colocar aqui qual é o papel da mulher, né, na família, de acordo com a palavra do Senhor. O meu digníssimo esposo vai colocar os papéis do homem. Só para começar, ela precisou do tablet, porque ela escreveu 5 páginas e eu escrevi uma. É a proporção como a mulher fala em relação ao homem, né? É lógico que nós temos que repetir 2 vezes, porque você fala, ele, quê? Aí não repete, aí fala, né, um monte de vez. Eu já quero aqui começar com uma pergunta, aí essa pergunta pode ser geral. Quem acredita que hoje os papéis do homem e da mulher estão invertidos na sociedade? Olha, todo mundo chegou aí, né? A gente vê que realmente lá no mundo os papéis eles têm se invertido. E nós como cristãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que ele trabalha com princípios. Ele trabalha com uma hierarquia. Então, se eu, mulher, eu quero ter a minha família, o meu casamento, tudo aquilo que eu faço abençoado, eu preciso seguir essa hierarquia. E eu vou falar aqui qual é essa hierarquia, caso tenha alguém que não sabe. Então, primeiro de tudo é Deus, que ele vem acima de qualquer coisa. Depois vem a minha família, porque infelizmente tem muitas pessoas que fazem, né, uma inversão. Ela coloca às vezes o ministério, ela coloca o trabalho, muitas outras coisas, né, na frente da família. Então vem a família. Quando eu falo de família dentro da minha casa, o meu esposo como sacerdote, não famílias que os filhos mandam, né? Eu preciso respeitar essa hierarquia, esse princípio. Aí depois sim vem a igreja, vem o meu trabalho, vem as demais coisas e por aí vai. Então todos Deixa eu os só te interromper um pouquinho, você está passando mensagem subliminar. Dislike, né? Está passando mensagem subliminar de falando, dislike. Ó, falando pouco, né? Não, melhor. Então, todos os dias, nós mulheres, nós precisamos cumprir o nosso papel diante desses princípios bíblicos. Por quê? Porque quando a mulher ela não cumpre o seu papel, ela descaracteriza o seu lar de tudo aquilo que o Senhor criou. Ela começa a descaracterizar e não viver os propósitos que o Senhor tem para aquela família. Quer ver? Ó, eu vou dar aqui um exemplo. Ó, ele calça 44, né, pezinho pequeno. Eu calço 37. Se ele tentar usar o meu sapato, vai servir? Não, vai ficar metade do pé para fora, né? E se eu tentar colocar o dele, vai ficar bem grande em mim. Então, esse é só um exemplo para a gente ver. Não adianta eu querer cumprir o papel que é do meu esposo. Eu preciso cumprir o meu papel. Eu preciso cumprir aquilo que cabe a mim. E aqui eu já trago um versículo que é muito conhecido, que é Provérbios 14:1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Eu vou confessar aqui para vocês que durante muito tempo eu tive um pouco de raiva desse versículo. Eu falei, mas peraí, Deus, a responsabilidade é da mulher? E aí o Senhor, ele foi ministrando no meu coração, porque às vezes a gente pensa dessa forma porque a gente não olha o todo. A gente está olhando só um versículo
só uma parte isolada. Se fosse para ser o casal, seria o casal sábio. Se fosse para ser a família, seria a família sábia edifica a sua casa. Mas por que é a mulher? Porque o Senhor já sabe que a mulher, ela tem a força, ela tem o jeito, ela tem a forma certa de conduzir a sua casa da forma certa, da forma como se deve. Então, eu e você, mulher, nós precisamos todo dia ter a consciência que nós temos o poder de levar a nossa casa a um nível maior. Nós temos o poder, sim, de transformar a nossa casa. Às vezes tem muita mulher que diz assim: ai, mas espera aí, o meu esposo ele não é crente, ou o meu esposo até ele vem na igreja, mas ele não vive a palavra como deveria. Mas a palavra do Senhor diz que uma mulher que vive uma vida de santidade, que se santifica, o esposo é santificado através da vida da mulher. Então, se você, mulher, vive uma vida de santidade, através da tua vida, o teu esposo também, ele é santificado. Através da vida do Senhor que está sobre a tua vida, a tua casa recebe vida do Senhor. E isso é um poder indescritível que Deus deu a nós mulheres. Então, quando uma mulher, ela se posiciona como mulher sábia, tem um grande poder, um grande peso no mundo espiritual. Eu preciso ter isso todos os dias na minha mente. A minha posição. Porque, mulher, uma mulher que se posiciona, o céu direciona. E assim, o que acontece? Essa mulher, ela passa a falar da forma certa, ela passa a tratar os filhos da forma certa, o esposo da forma certa. Tudo começa a fluir no lar dessa mulher. Tudo começa a se encaixar na vida desta mulher. Então você já precisa começar o seu dia fazendo o quê? Profetizando sobre a tua casa. O teu esposo, ele está lá trabalhando, você está intercedendo, você está profetizando. Os teus filhos, eles estão na escola, estão trabalhando, você vai profetizando sobre a vida deles, mais da parte do Senhor. Profetiza que eles vão chegar a lugares que você nunca chegou. E quando essa mulher, ela começa a cumprir o seu papel e se posicionar, coisas extraordinárias da parte do Senhor acontecem. Então eu falei aqui um pouquinho do papel da mulher respeitando o seu esposo como sacerdote. Agora o meu esposo vai dar continuidade, senão eu não paro. Glória a Deus. Bom, o primeiro ponto que eu poderia falar sobre os homens que precisa acontecer, na verdade, é a questão do governo. O homem, ele precisa governar sobre o seu lar. Mas como é que funciona um governo, né? Você tem o presidente e você tem os auxiliares, você tem os ministérios, você tem um monte de situações. E esses ministérios são os seus filhos, são as suas finanças, é o seu trabalho. E o homem precisa governar sobre a sua casa, né? Se o homem ele não tem governo sobre o seu lar, muito dificilmente ele vai ter sucesso na sua vida. Por quê? É o que a Rosane estava falando. Se você não deixa o seu marido governar, você desequilibra. E esse desequilíbrio, ele faz com que o seu homem seja um homem fraco diante da sociedade. Então, vamos lá. O segundo ponto seria a questão da proteção. A gente vai ler o texto um pouquinho mais para frente, mas a Bíblia diz que o homem ele tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ou seja, é até engraçado que às vezes a gente vê alguns vídeos onde as pessoas perguntam para o homem e para a mulher se daria a vida pela sua namorada ou pelo seu esposo. E geralmente os homens falam que sim, e as mulheres falam que não. E aí você fica falando, a mulher não daria a vida pelo seu marido? Não, por quê? Porque ela não foi formada para isso. Ela nem passa isso na mente dela. Mas nós homens passamos isso na nossa mente. Então, a proteção do homem para com a sua família, para com a sua esposa, ela precisa acontecer. E se nós não pensamos dessa forma, alguma coisa está errada. Porque a criação, desde a criação, o homem foi feito para isso, para governar, para cuidar, para proteger, para dar sustento, para dar estabilidade para a sua família, mesmo que esteja tudo errado, tudo torto,
com dificuldades, mas o homem ele precisa estar centrado para que a sua esposa e os seus filhos vá bem. Eu não posso passar as minhas aflições para os meus filhos nem para o meu cônjuge, porque o governo da minha casa, né, é meu. Você pode ver, o país está em crise. Entra governo, sai governo, mas quando a gente vê o presidente falando, ele está lá, pleno. Por quê? Porque ele precisa passar para quem votou nele a segurança. Está tudo destruído, mas eles estão o quê? Plenos, estão firmes, porque eles sabem o que eles estão fazendo, mesmo fazendo errado ou fazendo certo, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, nós homens precisamos saber o que a gente faz na nossa casa. A gente precisa saber como nós tratamos os nossos filhos, a nossa esposa. Nós precisamos saber como nós agimos diante da sociedade. E se nós não agimos dessa forma, tem alguma coisa errada. Então, um terceiro ponto seria o quê? A promoção. O que seria essa promoção? A minha família, ela precisa ser promovida de alguma forma para a sociedade. E como que eu promovo a minha família? Cuidando dela, ensinando ela os caminhos do Senhor. Então, por onde a sua esposa passar, por onde os seus filhos passar, ali vai estar indo a minha família, certo? Então, se eu cuido da minha família, se eu promovo a minha família, todos vão ver que na minha casa há uma unção diferente. E essa promoção, ela se reflete através da minha criação e do meu governo como homem. E isso é um papel meu, logicamente dividido com a minha esposa, mas eu como homem preciso estar atento a todas essas coisas, porque muitos homens deixam essa responsabilidade para a mulher. Quem foi criado em escola dominical sabe que geralmente quem leva são as mães, os pais não levam os filhos na escola dominical, faça chuva ou faça sol. Né? Então, assim, quando você olha para todo esse cenário, para toda... Hoje, os homens têm deixado a sua virilidade de lado e as mulheres têm assumido papéis que não são para elas assumirem. Por quê? Porque os homens têm deixado de fazer o seu papel. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente vê homens frágeis, homens fracos e com facilidade os papéis vão se invertendo, porque as mulheres têm força dentro delas. E se você não faz, elas vão fazer. De alguma forma elas vão fazer, porque elas precisam entregar para a sociedade filhos abençoados. Elas precisam entregar para a sociedade uma família estruturada. E ela faz o possível e o impossível por isso. Porque isso também é papel dela. Mas se você não faz a sua parte, você sobrecarrega ela e no final das contas ela vai ser uma mulher cansada, infeliz, triste, sem sucesso, né? Sem muitas outras coisas que a mulher não merecia passar. Por quê? Porque se ela tem um homem viril, ela precisa de um homem e ela precisa de um homem que faça essas coisas por ela. E um quarto ponto seria o quê? Identidade. A minha família tem uma identidade. Os meus filhos são os meus filhos com a Rosane. Então, quando os meus filhos passarem do outro lado da rua, quando os filhos do Marcos passarem pelo outro lado da rua, eu tenho que identificar aquela família ali é a família do Marcos. Aquela família ali é uma família cristã, onde o Marcos cuida deles junto com a Paula, e assim sucessivamente. Então, a minha família precisa ter uma identidade. E essa identidade começa em você, homem. Porque se você não for o homem, o tutor da sua casa, o ensinador, aquele que dá a direção, mesmo que, por exemplo, eu fui criado na época do Senai. Então, se eu não fizesse um Senai, eu não seria um homem. Hoje mudou, hoje é tecnologia, hoje tem outras profissões, então a gente precisa aprender isso. Mas na minha época, o homem, ele começava trabalhando, entregando panfleto, lavando o carro em agência, fazendo um monte de... trabalhando de servente de pedreiro. Hoje as crianças não fazem mais isso. Muito raro, né? Por quê? Porque os tempos mudaram. Porém, se a minha família não tem uma identidade cristã, não tem uma identidade que vem de mim, que sou o pai, ele vai ser uma criança que vai ter traumas. E esse trauma, ele é transferido para sua esposa, é transferido para a sociedade, e aí a gente vai ver como que funciona o mundo, né,
pela falha de muitos pais, nós estamos vendo como que o mundo está hoje. Então, se a gente começar aqui a tratar nós homens da forma que nós devemos, ensinando os homens da forma como eles devem ser na sociedade, eu tenho certeza que talvez a gente não vai mudar o mundo inteiro, mas uma parcela será resistente a essas coisas que estão acontecendo no mundo. Então, eu vou pedir para a Raquel colocar três versículos. Primeiro, em Gênesis 2, verso 15, que vai falar sobre o governo do homem realmente, sobre o mundo e sobre o seu lar. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, o homem, ele foi criado para isso, para cuidar, para lavrar, para trabalhar. Então, é engraçado, né? Por exemplo, eu tenho um colaborador na empresa, ele teve filho, né? Por esses dias, e ele acabou de voltar de uma licença porque ele tinha machucado o pé. Então, ele ganhou 5 dias pela lei e ele ganhou mais 2 dias de folga por ser um bom funcionário. Eu sou um bom chefe, né? Fala a verdade. Ele ganhou mais 2 dias. E ele não quis os 2 dias. Por quê? Ele falou, cara, eu não aguento mais ficar em casa, eu preciso trabalhar. Eu falei, mas cara, você acabou de ter o seu filho, cuida do seu filho, fica com ele. Ele, cara, meu filho precisa de mim trabalhando. E o engraçado é que a gente não tinha conversado sobre isso. Então, eu achei interessante contar isso, porque está no sangue. O homem precisa trabalhar. E se o homem não gosta de trabalhar, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Então, o homem precisa trabalhar, ele precisa cuidar, ele precisa lavrar a sua família. E lavrar a terra. A terra, o seu jardim do Éden é a sua casa. Né? Então, você vai deixar que a serpente entre dentro da sua casa? Não. Você tem que defender a sua família. Você precisa cuidar da sua família. Você deve proteger a sua família. Você precisa ser forte, né? Então, abre para mim, Raquel, em Colossenses 3:19. São apenas os 2 versículos, tá? 3, né? Colossenses 3:19 vai dizer assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Ou seja, a sua mulher vai ser difícil mesmo. Ela vai passar por milhões de emoções, porque é o temperamento dela. Ela vai falar 30 mil palavras por dia. E você vai precisar escutá-la. Você precisa ser o psicólogo dela. Né? Você precisa, porque se você não escutar a sua mulher, quem que vai escutar? Se você não escutar a sua esposa, quem é que vai escutar? Então você precisa ser, não se irrite com ela. Ame-a, dê a ela o melhor que você puder. E, em contrapartida, a mulher entenda o seu marido, que ele também tem as suas limitações. E é fácil lidar com as limitações de um homem. Vocês sabem o que fazer. Então, vocês são inteligentes. Então, não vos irriteis com sua esposa. Sejam agradáveis a elas. Sejam honestos com ela. Né? O terceiro versículo está em 1 Coríntios 11, 3. 1 Coríntios 11, 3. 1 Coríntios 11, 3. Primeiro Coríntios 11, 3 vai dizer assim: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Quando o texto está dizendo isso, o que está querendo falar? Primeiro, que cabeça quer dizer o quê? Que ele é o líder. O homem é o líder do seu lar. E querendo ou não, a gente vai ter que respeitar. Vai ter que haver esse respeito que o homem é o cabeça do seu lar. O seu marido é o cabeça do seu lar. Ou seja, ele é o líder, ele é o quem direciona e ele quem tem autoridade diante de Deus. E essa autoridade ela precisa ser respeitada. Se ela não for respeitada, os seus filhos vão ver essa desautorização. Talvez o seu marido nem faça nada. Talvez o seu marido nem perceba que você tira a autoridade dele. Porque às vezes vem sutilmente. Todos nós passamos isso, eu passo isso, todos nós passamos isso.
Então, assim, a autoridade do seu marido em casa, ela precisa ser respeitada por você a ponto dos seus filhos perceberem isso e não, né, eles perceberem isso pelo fato de como você trata o seu marido e não porque você fala sim, sim, não, não e abaixa a cabeça para tudo que ele fala. É uma questão apenas de respeito, de conversa, de diálogo, de caminhar junto, de estar na mesma missão. Então, a minha pergunta para vocês aí, para o like e dislike, é se vocês têm pensado em deixar um legado para sua família que seja positivo para o futuro. Quem, né? Quem não faria isso, né? O legado é importante. Se Jesus não voltar, eu vou ficar velho e eu vou morrer. E eu quero que a minha família, os meus filhos, pensem em mim como um pai que soube criá-los. Eu tenho um orgulho enorme, por exemplo, da honestidade do meu pai. Porque ele sempre foi um homem honesto e ele nunca provou para mim que ele era honesto. Eu simplesmente sei. Então, assim, quando eu ficar mais velho, eu quero deixar o legado para os meus filhos. Nós tivemos dificuldades, nós tivemos empecilhos, mas dentro daquilo que eu pude fazer, os meus filhos reconhecerem em mim a autoridade de pai e a minha esposa reconhecer em mim a autoridade de marido. Então, eu passo a palavra para você, meu amor. Bom. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do exemplo. E eu vou começar já com uma pergunta. Quem aqui tem hábitos ruins que você adquiriu dos seus pais, da sua criação? Oh, todo mundo. E por que é que eu comecei com essa pergunta? Porque a gente tem que entender que todos nós vamos vir com uma bagagem, claro que também positiva, mas negativa. E a partir do momento que eu formo a minha família, eu preciso tomar uma decisão e um posicionamento. Qual decisão e qual posicionamento? De não replicar novamente essas coisas ruins. De não prolongar novamente isso. Falando de nós mulheres, que somos mais sensíveis, que muitas vezes nos ferimos, às vezes lá na nossa criação, a gente ouve palavras que a gente não gosta, a gente viveu comportamentos que nós não gostávamos. Eu mesmo vim de um lar muito negativo, que enxergava mais o copo vazio do que o copo cheio. Então foi duro, foi difícil para mim também romper com essa limitação. Mas eu precisei romper para quê? Para que eu não criasse os meus filhos desta mesma forma, enxergando mais o lado ruim da vida do que o lado bom. Então eu preciso, como mulher, me permitir ser curada pelo Senhor e transbordar essa cura sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha família. Eu preciso todos os dias romper com esses ciclos geracionais ruins que eu vivi e contagiar o meu esposo e os meus filhos com o quê? Com exemplos bons, com exemplos que vai marcar a vida deles de uma forma positiva. Eu preciso ser aquela mulher que eu vou exalar o perfume de Cristo na minha casa, independente do que eu tenha vivido. Por quê? Porque essas circunstâncias não têm poder sobre mim. A partir do momento que eu aceito a Cristo, o que tem poder sobre mim é a presença de Deus na minha vida. É a transformação que o Senhor tem sobre a minha vida. Por quê? Porque o exemplo, ele é contagiante. Nós não estamos sendo observadas pela sociedade, pelos nossos filhos, por aquilo que nós falamos. Por mais que eu tenha as falas mais bonitas, se aquilo que eu vivo não condizer com aquilo que eu falo, todas as minhas palavras vai cair por terra. Eu não dou veracidade à minha fala. Por quê? Porque palavras, por mais que elas sejam bonitas, o vento leva. Agora, as atitudes são aquilo que marcam a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos. Então, nós como mulheres, nós precisamos marcar a nossa casa com o exemplo de submissão ao nosso esposo, para que os nossos filhos também cresçam com esses princípios. Eu também preciso aprender
a respeitar os meus filhos. Quantas vezes, às vezes, pais, eles pensam assim, mas é meu filho, ele tem que fazer o que eu mando, ponto, e acabou. Não, ouça o teu filho, respeite o teu filho, pare para sentir qual é a dor dele. Nós também já fomos adolescentes, então a gente sabe o quanto que é difícil. Então tente ouvir o teu filho, saber as dores dele, parar para entender como ele está se sentindo. Isso é muito importante em uma casa, em uma família. E é isso, quando eu tomo esse posicionamento, é através disso que eu vou criar filhos fortes, que eu vou criar uma família forte. É quando o meu filho vê em mim uma mulher posicionada, uma mulher bem resolvida em Cristo, uma mulher que é totalmente dependente do Senhor, e automaticamente a minha família passa a ser forte, o meu casamento passa a ser forte, a igreja passa a ser uma igreja forte, porque tudo, irmãos, começa lá no nosso lar, começa na nossa casa. É aquilo que nós temos vivido lá que vai refletir aqui na casa do Senhor. Então, você, mulher, todo dia, quando você se levantar, se enxergue como uma mulher que é filha de um Deus que tudo pode e que você tem forças o suficiente para conduzir a tua casa através do poder de Deus que habita na tua vida. E não importa o trauma que você viveu, não importa de repente se você viveu um lar de opressão, de abuso, Deus tem o poder de construir uma nova história. Deus tem poder de curar toda a dor, todo o trauma para aquele que se coloca diante do poder dele. Então eu vou continuar insistindo. Todos os dias. Vai ter dia que o meu esposo, ele vai me entristecer. Vai ter dia que às vezes os meus filhos não vão querer me obedecer. Mas mesmo dessa forma, eu não deixo isso endurecer o meu coração. Mesmo dessa forma, eu vou servir eles com o melhor que eu posso, fazendo como para o Senhor. Porque a recompensa vem do Senhor. Então, todos os dias, tenha isso na tua mente, que o teu exemplo tem o poder também de levar a tua casa a um nível maior. O interessante é que, enquanto a Rosane ia falando, eu vim pensando em algumas coisas, né? E é legal que Deus ele vai direcionando a gente, mesmo que a gente faz o esboço aqui, Deus vai direcionando a gente para algumas situações. E eu fico me recordando, porque assim, a gente tem 17 anos de casado. E vamos dizer assim que há 3 anos que a gente vive realmente como uma família. Por quê? Porque a gente sempre morou com o meu pai ou com a minha sogra. E aí, quando você mora com o seu pai e com a sua sogra, você tem os seus irmãos, você tem os seus sobrinhos. E o que me incomodava bastante? E não é nada demais assim, mas me incomodava. Quando minha sobrinha, 7 horas da manhã, eu saindo para trabalhar, ela estava na minha porta esperando meus filhos acordar, para eles brincarem. Ou seja, e muitas das vezes eu saía de manhã e mandava ela embora, literalmente, vai embora, porque eles estão dormindo. Por quê? Porque depois de um tempo, a criação da minha sobrinha estava dentro da minha casa, né? Então, assim, isso incomodava muito, muito, muito. Então, assim, não é que era um problema, né? Mas isso influenciava, porque é mau hábito, né? Porque às vezes a criação dela não é a mesma que a minha. Os hábitos da minha cunhada e do meu cunhado são outros, né? Os meus são os meus. Talvez os meus hábitos façam mal para os hábitos deles, entende? E aí a gente fica pensando, né? Na sociedade como um todo, e é isso que vai fazendo com que a gente esmoreça muitas das vezes, porque a gente acaba perdendo força se a gente não trata o problema. Então, desses últimos 3 anos, que quando a gente realmente se separou fisicamente, né, de casa em relação às nossas famílias, a nossa vida realmente ela começou, né? Por quê? Porque a gente tinha muitos problemas de invasões de privacidade sutis que às vezes a gente nem percebia. Então, assim, isso foi para mim fantástico, né? Porque
foi um tempo, a gente não enxergava isso, a gente não conseguia enxergar, mas no momento que a gente enxergou, Deus nos deu uma estratégia para poder sair. Então, hoje, por exemplo, o que eu vejo de problema, tanto para o homem quanto para a mulher, são os movimentos que desqualificam o papel tanto do homem quanto da mulher. Por exemplo, nós temos os papéis de... Esses movimentos, eles tendem, né, a igualar ou a minimizar o papel ou inverter. Como assim? Nós temos, por exemplo, o machismo e nós temos o feminismo. Todo extremo em qualquer esfera da sociedade é ruim. A gente não pode ser extremo em nada. E o machismo quer levar a sua mulher, né, o homem quer levar a sua mulher como um objeto, como uma empregada, como uma pessoa que faça o que eu quero e ponto final, senão você apanha. Isso é machismo. Eu te maltrato psicologicamente. E a mulher, em contrapartida, quer se igualar ao homem. Só que a mulher e o homem não foram criados para o mesmo propósito. Emocionalmente, o homem é diferente da mulher. Fisicamente, o homem é diferente da mulher. E a mulher é diferente do homem. Ou seja, cada um foi criado para um propósito. E o propósito do mundo é simplesmente inverter isso, porque sabe que o homem não vai dar conta de ser mulher e a mulher não vai dar conta de ser homem. Porque você não nasceu para isso. Você nasceu para ser mulher e o homem nasceu para ser homem. É simples. Você nasceu para governar o seu lar como um marido, como um homem, e a mulher nasceu para auxiliar e ser a adjuntora desse lar, para nutrir, para dar segurança, para dar equilíbrio. Um homem dentro de casa sem a mulher, os filhos fazem o que quer. É fato. O homem senta no sofá e os filhos jogam por cima aí, o que passa por cima, e o homem está lá, trocando de canal na televisão. Ou seja, a mulher é o equilíbrio de um lar. Né? Se não fossem por vocês, nós não conseguiríamos. Né? Obviamente que para tudo que a gente está falando existem exceções, porque a vida ela é cíclica e cada um pode ter um problema diferente do outro. Tem mulheres que precisaram ser pais, né? Porém, essas mulheres elas nunca vão cobrir essa ausência de um pai para essa criança ou para um adolescente. Infelizmente não. Ela pode fazer de tudo, mas ela não vai suprir. Por quê? Porque toda criança precisa de uma figura paterna. Toda criança precisa de uma figura materna. Então, muitos se apegam à avó, muitos se apegam a tios, muitos se apegam a alguém que tem uma figura paterna. Né? Aquela pessoa ali, ela configura para mim como um pai. Então, eu me apego a ela. Por exemplo, as pessoas mais católicas, elas têm padrinhos, né? E madrinhas. Então, você vê um papel muito, muito importante desse tipo de pessoa, porque quando essa criança não tem um pai, ele se apega ao seu padrinho ou ao seu tio, como se fosse um pai. E o padrinho, por não ter, às vezes, um filho, se apega a esse sobrinho. Tanto que, assim, por exemplo, o Mateus, ele é o meu filho mais velho. E, com exceção a ele, eu tenho mais um sobrinho que já tem 19 anos, ou seja, só que esse meu sobrinho não foi criado conosco, né, assim, com os meus irmãos. Então, quando o Mateus nasceu, o Mateus era o xodó de todos os meus irmãos. Eu recebia presente de todos eles no aniversário e tal, e cada um foi tendo seus filhos, e isso foi diminuindo. Porque a figura dele, para eles que não tinham filhos, era extremamente importante. Só que o tempo foi passando, eles foram tendo os filhos deles, e isso foi minimizando. Hoje, tadinho, eles nem vê mais o Mateus, nem querem saber do menino. Porque cada um foi viver a sua vida. Então, é importante que a gente esteja atento, porque o homem, ele tem a sua responsabilidade. E essa responsabilidade é a mesma da parábola dos talentos, que o pastor pregou recentemente. Deus, ele colocou na sua vida, homem, um talento. E esse talento ele precisa multiplicar. O que você vai entregar para a sociedade? O que você vai entregar? Uma família construída ou uma família desconstruída? Você vai entregar filhos obedientes a Deus ou filhos desobedientes a Deus?
E aí, quando chegar lá no grande dia, talvez a sua missão tenha sido apenas cuidar dos seus filhos. E se você não conseguiu ter sucesso nessa condição, Deus vai falar para você, mas cadê o talento que eu te dei? Aí você fala, eu enterrei. Eu não falei para o meu filho na hora que eu tinha que falar. Eu não corrigi ele na hora que eu tinha que corrigir. E ele virou o que ele virou. Ah, mas a responsabilidade é 100% sua? Não, não. Mas você tem responsabilidade. E um grande dia vai chegar. E também, você quer falar alguma coisa? Não? Colocou perto, pensei que ia falar. E então, o homem ele precisa ter alguns atributos que é de extrema importância para que você crie seus filhos e que também você leve para sua esposa como um todo, para sua casa, que é o quê? O amor, a proteção, o cuidado, o prazer em estar com a sua família. Existem milhares de homens que, numa hora como essa, eles não fazem questão de estar com a sua família. E esses homens, eles estão, talvez, não que seja errado, mas talvez estejam jogando futebol, talvez eles estejam em um bar, talvez eles estejam se prostituindo, mas eles não têm prazer em estar com a sua família. Existem milhares de homens assim. E a gente trabalha fora, a gente sabe. A gente sabe, a gente tem amigos, a gente tem parentes, a gente tem infinidade de outros homens que a gente sabe que eles não têm prazer em estar com a sua família. E precisa você, homem, pegar a sua família e ir no cinema, você precisa pegar a sua família e ir num jantar, ir no churrasquinho da esquina, e tomar um café na padaria de manhã, um tempo de qualidade, ter prazer em estar com seus filhos. Né? Então, a gente precisa estar junto com eles. Homens, vocês precisam fazer planos para a sua família. Porque assim, o plano, quem dá o direcionamento é Deus. Se vai acontecer, quem vai assinar embaixo é Deus. Mas o plano precisa sair de vocês. Vocês precisam ter planos com as suas famílias. Vocês precisam viajar juntos. Vocês precisam descansar juntos. Vocês precisam estar juntos. Outra coisa que o homem precisa ser e ter é uma vida espiritual constante. Você precisa levar os seus filhos e a sua esposa a uma vida espiritual constante, de oração, de palavra. Ensine os seus filhos a jejuar. Como é importante o jejum na vida da sua família. Muito importante, muito importante. Então, você é o sacerdote da sua casa. É você que leva o seu filho para um direcionamento espiritual. Você é o pastor da sua casa. Faça culto no seu lar. Simples, não precisa ser de pentecostal, de fazer sapatinho de fogo, não precisa. Mas é 2 hinos, uma palavra. Ensine os seus filhos a pregar. Coloca eles para falar do amor de Deus. E aí você vai ver que automaticamente os amigos dos seus filhos vão sendo conquistados por eles. E aí você vai vendo que na sociedade as pessoas vão ver o seu filho de forma diferente. Deus vai fazer milagres através da sua família. Deus vai alcançar outras famílias através da sua casa. É você que te dá essa direção. É você que faz a diferença. Outro ponto é o homem. Você precisa reconhecer os seus erros. Eu tenho essa dificuldade de muitas das vezes eu não reconhecer os meus erros. E a gente precisa, homens, reconhecer que nós erramos, que nós falhamos, que o erro, muitas das vezes, a fonte de às vezes, a gente está numa situação financeira, a fonte sou eu. Eu poderia estar melhor Poderia. Eu sou errado, eu errei. Me perdoa, peça perdão. Você precisa ser diferente. Você precisa ser sensível. Você precisa ter coragem. Você precisa ser firme na hora que tem que ser firme. Esse é seu papel. Homem, você precisa honrar a sua esposa. Homem, você precisa ser honesto com a sua esposa. Você precisa ser honesto nos seus negócios. Você não pode e não deve fazer falcatruas no seu trabalho. Eu conheci milhares de homens. Olha, é interessante isso, porque eu sou prestador de serviço. Eu tenho contratos com outras empresas. E foi feita uma vez uma auditoria e uma empresa estava sustentando 4 empresas. Por quê? Porque os funcionários que eram prestadores de serviços como eu
roubavam a empresa para não ter despesa com materiais. Ou seja, o cara ganhava 100% lucro em qualquer coisa que ele fizesse. E isso é muito comum. E crentes, homens que diziam ser homens de Deus. Ou seja, nós temos um papel na sociedade. Nós somos o homem que vai fazer a diferença. Se existe solução para este mundo, essa solução ela não está em outro lugar a não ser na minha e na sua casa. Você precisa entender isso, porque na minha casa eu sou a solução para o mundo. Olha que interessante e que forte isso. Eu preciso ser a solução para o mundo, porque é como o pastor diz, né? Pedro, ele salvou em um sermão 3.000 almas no primeiro sermão. Por quê? Foi um homem falho, briguento, temperamento forte, negou a Cristo, mas quando ele reconheceu e ele realmente foi alcançado pelo amor de Cristo, no seu primeiro sermão ele salvou 3.000 almas. E que nós, homens, nós, família, possamos ser como Pedro. E o alcance do meu lar e do seu lar possa alcançar 3, 6, 9, 12 milhões de almas para o Senhor. Mas isso precisa estar enraizado dentro do nosso coração. E saber qual é o nosso papel diante da sociedade. Homem, você precisa ser exemplo. Homem, você precisa ser ajudador e impulsionador dos sonhos dos seus filhos e da sua esposa. Como minha esposa sonha? Muito, muito. E mesmo nos sonhos que deram errado na vida dela, em nenhum eu falei não para ela. Em nenhum eu falei não para ela. Falhamos, erramos, alguns não realizaram. Outros se realizaram. Mas eu não falei não em nenhum. Não jogue um balde de água fria no sonho da sua esposa. Acrescente no sonho da sua esposa. Por exemplo, Marcos e a Paula, eu gosto. Ela tem a loja. Incentive ela. Venda para ela. Seja o garoto propaganda da loja dela. Faça a diferença. Está com joinha ali levantado. E é isso. Precisamos sonhar. Porque se a gente não alcançar os nossos sonhos, em algum lugar a gente vai chegar. E esse lugar não vai ser no lugar onde nós estamos. Você vai dar passos à frente. Às vezes você vai dar passos atrás. Mas depois você vai dar outros passos à frente. Deus vai te dar novas direções. E isso está na sua mão. Está na mão da sua família. Está na mão da sua esposa. E já dentro disso que ele está falando, nós já vamos para o último tópico. Eu quero fazer uma perguntinha. Quem aqui, em algum momento da vida, já se sentiu desencorajado ou desanimado por alguma palavra que veio de algum familiar seu? Quem já se sentiu? Ó, aí sim, hein? Ó. Grande parte de nós, muitas vezes, vai ser desencorajado. E a gente precisa entender o poder que as palavras e o poder que a nossa língua tem. A palavra do Senhor que diz isso, que da nossa boca ela tem poder de vida ou o poder de morte. Então, nós, através das nossas palavras, temos poder de fazer a nossa casa e os nossos filhos irem além, ou nós também temos o poder de jogar um balde de água fria neles e fazer com que eles não avancem. Então, eu preciso, como meu esposo falou, criar e gerar um lar sonhador. E aí eu queria pedir para a Raquel, espero que pegue, vai pegar, Raquel, um videozinho que ele, quando eu vi esse vídeo, eu achei perfeito. Ele exemplifica perfeitamente o poder que as palavras têm. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo.
mesmo que ela não fosse experiente, aliás, ela nunca tinha jogado, ela começa a acertar as cestas, porque ela se vê confiante naquele momento, porque ela tinha um registro de que ela tinha acertado as cestas, mesmo em verdade, mesmo que isso não tivesse acontecido. Em um outro momento, eles pegam um homem que já era experiente, muito bom, inclusive, em jogar basquete, vendo ele também, e quando ele joga a bola, mesmo acertando, todo mundo fica calado, como se ele estivesse errando todas as cestas. Quando tiram a venda dele e ele nessa bola, ele começa a errar as cestas, porque ele não estava mais confiante, porque ele tinha um registro de que errou as cestas enquanto estava vendado. Aqui no GPS a gente tem uma premissa: o impossível é só uma questão de companhia. Então, mesmo que os seus sonhos sejam possíveis, a depender de quem está do seu lado, se essas pessoas não te incentivarem, se essas pessoas não te apoiarem, se elas não acreditarem com você no seu sonho, as chances de você realizar um sonho que seja possível são bem baixas. Ao contrário, mesmo que o seu sonho seja impossível, e se você tiver pessoas ao seu lado que te apoiam, que te incentivam, que acreditam com você no seu sonho impossível, as chances de você realizar esse sonho são altíssimas. E eu te pergunto, com quem você está andando? As pessoas com quem você anda acreditam em você, acreditam no seu sonho, elas te apoiam, elas só vão te criticar. Ó, daí deu like, né? Eu achei esse vídeo extraordinário por como que ele exemplifica o poder das palavras. Você viu? A mulher nunca tinha jogado basquete, mas as pessoas dizendo que ela estava indo bem, quando ela tirou a venda, ela conseguiu acertar. E o cara que era profissional com aquelas palavras negativas, ele deixou de acertar. Então, eu e você, nós precisamos sair daqui com isso na nossa mente. Da minha boca precisa sair palavras que incentivem o meu esposo. Se ele tem um sonho, eu preciso motivar, eu preciso sonhar junto com ele, eu preciso impulsionar ele. Os meus filhos, da mesma forma. Claro, vai ter momentos, às vezes, que ele pode errar, que eu posso errar. Aí a gente não tem que jogar aquele balde de água fria, apontar o dedo, não. Eu tenho que, junto com ele, pegar na mão dele e dizer, não, vamos recomeçar, vamos tentar de novo, vamos fazer tudo de novo, para que o nosso lar e a nossa família possa ir a lugares a qual a gente nunca imaginou. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, as maiores apoiadoras e incentivadoras desse ministério foram as mulheres. E nós vemos que ficou registrado até hoje na história que nós estamos aqui, ó, falando de quem? Delas, do apoio que elas deram ao ministério de Jesus. E eu preciso querer ser como essas mulheres, que vão deixar um registro positivo na vida do esposo, que vai deixar um registro positivo na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, não importa. Quem tiver ao nosso lado, eu tenho que ser aquela que vou acreditar, que vou impulsionar, que da minha boca só vai sair palavras de bênção, palavras de vida. Então, às vezes, quando alguém te der um presente na tua casa, que isso é muito comum, às vezes a gente pode não gostar. Aí tem aqueles que já deixa de lado, não, agradeça. Agradeça simplesmente pelo gesto que aquela pessoa teve de te presentear, de se preocupar em comprar alguma coisa para você. Às vezes é o teu filho que chega com o desenho da escola todo animado para te mostrar, mesmo que seja aquele rabisco que você não entenda nada, diga, olha filho, como está bom, então incentive ele a ser melhor. Leve os teus filhos a irem além. Outra coisa que o meu esposo falou sobre viagens, não espera, às vezes a gente está pensando assim, não, quando eu chegar lá, quando eu alcançar tal patamar, aí eu vou celebrar. Não, celebre todos os dias aquilo que você já tem. Talvez o teu sonho é ir lá para uma praia do Nordeste, mas você não tem condição, não tem problema. Vai ali para a Praia Grande, come um frango com farofa. Talvez, como ele falou, você não tem condição de ir num restaurante, vai para o tio ali do dogão da esquina. Porque o que importa é quem está conosco, quem está compartilhando a vida conosco. Quantas pessoas nesse momento que são bilionários, que estão com a conta cheia, ele tem condições de ir para o restaurante, para o lugar que ele quiser, mas eles estão infelizes. E quantas famílias nesse momento que estão ali, às vezes, dividindo um ovo para 4, 5,
mas são completamente felizes, são completamente plenos. Por quê? Porque não é sobre o que eu tenho, mas sobre as pessoas que estão comigo para compartilhar aquilo que eu tenho. É isso que faz toda a diferença na nossa casa, na nossa família. Então, eu encerro aqui com a reflexão, mulher. Seja a diferença na tua casa. Todos os dias viva para cumprir o papel que o Senhor Jesus designou para você. Tem dia que a gente cansa? Tem. Tem dia que a gente pensa em desanimar e desistir? Tem. Mas os dias maus, eles não podem prevalecer. Eles não podem ser maiores do que os dias bons. Quando você tiver dia ruim, no outro dia você levanta com força, com fé e vai para cima e luta pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento. E conforme você vai agindo dessa forma, Deus, ele vai colocando tudo no seu devido lugar. Amém. Glória a Deus. Também, para finalizar, até chamar o Léo aqui para ele cantar um louvor assim que a gente finalizar e nós vamos orar. Mas eu queria chamar a atenção, não só dos homens, mas das mulheres, para a questão de vínculos afetivos. É muito comum, por exemplo, em profissionais de alta performance, né, esportistas, quando eles chegam em um final de carreira ou até dentro de uma aposentadoria que é relativamente jovem, né? Com 40 anos, 35 anos, eles já estão aposentando. Porém, os maiores arrependimentos deles é justamente esse vínculo que eles se perdem ao longo do tempo com a família. A grande maioria casam-se duas ou três vezes. Os filhos, eles dão muitas coisas para os filhos, mas eles não têm aquele carinho ou respeito. Então, eu queria chamar vocês a atenção para essa questão do vínculo afetivo, porque não adianta nada eu estar aqui ou eu fazer se eu não me vinculo à minha família. E o que seria vínculo? Vínculo é aquilo que ata, aquilo que liga, aquilo que une, aquilo que vincula duas ou mais coisas. Por exemplo, um cosmético, um shampoo. São vários produtos químicos que são unificados ali e se tornam um produto. Cada elemento químico daquele separado é apenas um elemento químico, mas junto ele é um cosmético que hidrata o cabelo. Então, o vínculo é a mesma coisa. Eu posso viajar a trabalho? Posso, mas o meu vínculo emocional e afetivo está ligado à minha família. E isso é o que vai fazer com que eu não traia a minha esposa, porque eu tenho um vínculo com ela. Isso vai fazer com que eu honre a minha família diante dos meus amigos, porque eu tenho um vínculo com a minha esposa e com os meus filhos. Então, qual que é o grande investimento para que a gente possa ter vínculos afetivos com a nossa família? É investir no amor, investir na atenção, investir no cuidado. Cuidado com tudo, com tudo. Por quê? Porque a família é aquilo que o inimigo mais quer destruir. Por quê? Ele destruindo a família, ele afeta diretamente a igreja. Porque a igreja, ela é uma família. Então, quando a família ela é atingida, a igreja é atingida e, consequentemente, o corpo de Cristo é atingido. Então, quando a gente pensar em nós como família, nós temos que pensar que a minha família faz parte do corpo de Cristo. E se nós somos atingidos, o corpo de Cristo está sendo atingido. E nós precisamos estar atentos a isso, porque o corpo de Cristo é você, sou eu, somos nós. Então, quando nós lutamos por nossa família, nós lutamos para que o corpo de Cristo fique cada vez mais forte. Amém? Então, nesse contexto todo, nós vamos ficar em pé neste momento. O Léo vai estar... Oi? Perdão, tem uma dinâmica que minha esposa preparou aí. O Léo vai cantar e nós vamos fazer uma oração e finalizar. Amém?
Vamos todo mundo ficar de pé. Hoje eu deixei Esqueci. a dinâmica para o final, junto com a lembrancinha. Cadê o meu? Então, peraí, ninguém abre. Calma, calma. Eu tenho certeza que todos nós aqui, nós temos problemas, nós temos dificuldades na nossa casa, no nosso casamento. E muitas vezes a gente se pergunta, Deus, mas como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou solucionar tudo isso? E hoje eu venho trazer uma resposta para você. Hoje Deus vai te mostrar quem é que tem o poder de solucionar muitas coisas na sua casa. Aqui está escrito assim: abra e veja quem Deus quer usar para mudar a sua família. Você pode abrir e pode ver. Pode levantar o papel. Todo mundo já abriu? Quem é que Deus vai usar para mudar a tua casa? Você. Aqui tem uma frase que eu coloquei que diz assim: homens e mulheres posicionados em Cristo mudam gerações. Você precisa sair daqui convicto disso, que através do poder de Deus e da presença do Senhor na tua vida, você tem poder de mudar gerações. Então você não vai mudar só a tua casa. O legado que você vai deixar vai alcançar o teu filho, vai alcançar o teu neto, como foi louvado aqui hoje, até 1000 gerações. Então saia daqui posicionados desta forma. Mulher, uma lição que eu deixo para você. Pegue ali Provérbios 31, que ali você vai ter um manual para cumprir o seu papel na sociedade, como empresária, como mãe, como esposa. Uma mulher forte, uma mulher digna diante do Senhor. E os homens pegam Efésios 5, a partir do 25, aonde diz que Cristo morreu pela igreja e nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Amém? O Léo vai cantar e você vai dar a mão para o seu cônjuge. Se você não estiver com o seu cônjuge hoje, você pode abraçar alguém aí, que pegue ela como família, se representem um ao outro. E nós vamos orar juntos por nossa família, por nosso casamento. Vamos orar por nós, porque hoje nós estamos mudando a história da nossa vida. Hoje nós estamos mudando a igreja do Senhor. Hoje nós estamos mudando gerações. E eu acredito nessa palavra. Eu acredito no poder da palavra de Deus. E você receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos. Fica à vontade. A minha família Pode orar, gente. guardada debaixo da graça, guardado nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardado nas